E diz o Senhor aqui no capítulo de número 30, verso 19, do livro de Deuteronômio: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Agora vamos ler junto? Vamos ler todo mundo junto? Se você tem uma tradução diferente, acompanha. O texto é simples. Porque eu quero que que a igreja de Cristo possa entronizar essa palavra, que é em cima dela. E é por ela que nós vamos deixar o Espírito Santo falar ao nosso coração. Então, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora pare e diz assim: escolhe. Porque Deus está falando agora com a igreja. Ele diz: escolhe, pois a vida, para que vivas tu. Aleluias. Esse é o Deus que eu conheço. É Deus que é pai, sabe? É Deus que tem amor. E o pai é assim. O pai, ele diz para o filho: ó, isso é certo, isso é errado, mas vai por aqui. Ele mostra o errado, ele aponta o certo, mas ele tem autoridade para dizer: é por aqui. Porque pai age assim. Pai tem autoridade. Pai é cabeça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ô papai, Senhor, tu conhece o coração e cada vida que veio e entrou por essas portas hoje, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, eu te clamo, Deus, nessa hora. Oh, Senhor, visita, Senhor, oh, no profundo cada um de nós. A começar pela minha mente, Senhor, pelo meu coração. Oh, Deus maravilhoso, que possa fluir, Senhor, algo do teu trono, algo de poder, algo, Senhor, que verdadeiramente alcance, Senhor, cada um coração, porque cada um aqui é especial e cada um, Senhor, tem uma necessidade. Por isso, Deus, oh, flui o teu poder, que é a tua palavra, alcança vidas e corações, e Senhor, não deixa que saiam daqui da mesma forma com que entraram. É a minha oração, no nome de Jesus. Você pode se assentar. Amado, com base no texto que foi lido, e eu quero que você preste atenção, porque a palavra-chave do que foi lido é escolhe, significa escolha. E eu preciso que você entenda isso, porque Deus é maravilhoso. Ele nos fez, presta atenção, a imagem e a sua semelhança. E quando você vai e busca aquela origem da palavra imagem, é algo muito lindo. Porque quando você vai estudar a palavra, quando você vai buscar no original, você vê que dentre as palavras, as interpretações, tem uma que salta muito ao coração e alegra, porque nos faz verdadeiramente entender porque Jesus, quando vem, ele altera a forma com que Deus passa a ser visto, mas não como um Senhor, mas sim como Pai. Porque a palavra imagem, amado, entenda isso, a palavra imagem, ela também significa traço de família. Você entende isso? Quando uma criança nasce, e aí as pessoas começam a tentar adivinhar com quem ela se parece, e eles olham de um lado, olham do outro, viram um pouco a criança, pendura, e ele vai olhar e fala assim, parece um pouco com o pai, com a avó, com a mãe, e eles vão virando, porque eles estão tentando enxergar algum traço, diga, de família. Sabe o que significa isso, amado? É tão linda a palavra de Deus. É porque Deus, quando me fez, quando te fez, Ele nos fez na sua originalidade, para que fizéssemos parte dessa família. Nós somos parte da família de Deus. Você entende isso? Por que nós temos valor? Você está entendendo isso? Porque nós temos valor. Quando Deus nos olha, Ele não nos olha apenas como Ele olha o sol, que Ele também criou, como Ele olha a terra, como Ele olha o sol, o mar, enfim, tudo que Ele fez, Ele nos olha diferente. Sabe por quê?
Ele está olhando alguém que Ele fez para fazer parte da sua família. E você quer enxergar, ou quer perceber, e quer entender como é grande esse amor de Deus? Deus cria o homem e mantém um relacionamento no jardim do Éden, indo toda a tarde lá, conversar, perguntar como estão as coisas, sabe aquilo de família? E eu me lembro que quando recém-casado, em pouco tempo de casado com Márcia, minha esposa, enfim, nós tínhamos uma situação financeira muito apertada, e papai saía para caminhar pelo bairro, para fazer o exercício orientado pelos médicos, e ele sabia as dificuldades que nós tínhamos, sabe, pastor? E ele não tinha recurso financeiro para dizer o seguinte: olha só, o que eu vou dar vai mudar de vez a tua sorte financeira. Não, ele não tinha como fazer isso, mas daquilo que ele tinha, ele chegava. E quando abríamos a porta de manhã, estava ali aquele pacotinho da padaria com 2 pães de sal, sabe? Para mim e para minha esposa. Era o que ele podia, então era aquilo que ele deixava. Isso é família. E Deus é assim. Ele tem cuidado nos detalhes com a gente. Mesmo quando ele tem que corrigir, mesmo quando tem que exercer juízo, o amor dele é uma fonte inesgotável. E você quer ver como é? No Éden, o homem erra. Deus diz: não coma do fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. O homem obedeceu? Nós sabemos que não. Quando Deus chega, isso é comum, principalmente nas pessoas imaturas, porque um homem de verdade, isto é, uma pessoa adulta, ela tem que ter responsabilidade de encarar os seus erros. Ela tem que chegar e dizer: errei. Não é assim? Mas o homem não. Na sua imaturidade espiritual, o que é que ele faz? Ele se esconde. E mais do que se esconder, ele tenta esconder também o seu pecado. E ele coloca folhas para esconder a sua nudez. Não é assim? Deus se aproxima, onisciente, é claro. E eu creio que o coração do pai queria uma resposta que nem Adão nem Eva deram. Eu creio que ele chegou perto, sabe, pastor? Ele queria que o filho falasse: pai, como filho pródigo, pequei contra os céus e contra ti. Eu creio que tudo teria sido diferente. Mas o homem chega e diz: pai, a mulher que tu me deste. E aí começa aquele jogo de empurra que nós conhecemos. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: toda vez que o homem peca, e isso tem causado problema para a humanidade, isso tem sido revestido em gravidade, em problema, enfim, o homem, ele quer encobrir o seu erro. Ele quer estar em sociedade e todo mundo achar que ali vai um bom homem, ali vai um homem de bem, porque ele está se revestindo, ele está se ocultando, ele está escondendo, ele está ali como uma máscara ou com um verniz social. Porque o homem não se apresenta com as suas mazelas, com os seus pecados, não, ele tenta fazer o quê? Encobrir. E foi assim. Mas mesmo Deus ali, sabe, creio que quando um pai pega um filho em pecado, quando um pai pega um filho em erro, quando o pai, sabe, isso dói muito no nosso coração. Quem é pai sabe disso, quem é mãe mais ainda. Quando nós temos que confrontar um filho com o erro dele, com o pecado dele, sabe, com aquilo que ele está fazendo, que está sendo prejudicial a ele mesmo. Mas Deus, no seu, sabe, transbordante amor, ele sacrifica um animal. Ele encobre o homem. E lá, naquele ato, Deus já prefigura que ele não desistiu do homem. Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia, ele já apontava, porque em Gênesis 3,15, ele já diz que entre a semente da mulher e a semente da serpente, ele botaria o quê? Inimizade. Então, ele ali o tempo todo, ele está dizendo, sabe, amado, filho, eu não desisto de você. Filho, eu não desisto de você, mas não importa o que você fez, vem de volta do jeito que você está.
E Deus foi fazendo aliança durante toda a história da humanidade. Até que o seu filho amado venha ao mundo. Porque Deus não desistiu de mim. Ele não desiste de você, nem de você, nem do Senhor, pastor. Ele não desiste. Você entende o Deus que nós servimos? Um Deus que ama, um Deus que não desiste. E é por isso que na palavra dele, ele age desde o princípio como Pai. O amor dele excede a todo entendimento. O amor dele é incondicional. Sabe, eu fico pensando no filho pródigo. Porque o filho pródigo, diferentemente, ele chega perto do pai, não mais como Adão, porque Jesus quer trazer uma nova realidade para o homem. Jesus, ele vem aqui trazer ao homem um novo entendimento. E ele, quando ele narra essa parábola do filho pródigo, ele traz para o nosso coração o entendimento, sabe, da alegria de papai, quando um pecador se arrepende. Agora você fica imaginando que para um pai, para uma mãe, para os seus pais, alegria é o quê? Os projetos que eles fazem, desde o momento em que Deus entrega aquela criança nos braços da mãe e do pai. Então se começa a fazer planos de vitória, planos de sucesso, planos de prosperidade, sabe? O filho formado, o filho casado, os netos, não é assim que a gente age? Mas quando o filho volta pródigo, você acha que era um filho vitorioso ou um filho derrotado naquele momento? Ali era um filho derrotado, amado. Você está entendendo isso? Aquele filho estava sujo, aquele filho estava maltrapilho, aquele filho estava, enfim, totalmente desalinhado, aquele filho não tinha um diploma, aquele filho não era motivo de orgulho, mas Deus o recebe com festa. Por isso, eu não sei em que condição você vem hoje aqui para a igreja, amado, entenda, não importa, porque Deus te ama do jeito que você é e do jeito que você se encontra. Sabe, muitas das vezes nós nos dirigimos a um culto de campanha e às vezes até com dúvida, será que é aquilo que eu quero? Será que aquela bênção vai chegar? Amado, olha só o que eu vou te falar, a bênção já chegou. Você é que precisa passar a crer, você é que precisa tomar posse dela e já sair daqui glorificando e crendo que aquilo que você trouxe à existência pela fé, Deus vai realizar. Mas é você que precisa entender, porque sem fé é impossível que se agrade a Deus. E você sai daqui já dando glória, sai daqui crendo e tomando posse da tua vitória. Mas a palavra-chave é escolha. E escolhas, amado, nós fazemos diariamente. Todos os dias fazemos escolhas em nossas vidas. Todo dia, do acordar até o dormir, isso é dom que Deus deu para a gente, porque já disse, somos feitos à imagem e semelhança, e Deus faz escolha, eu faço escolha. Deus ama, eu também amo. Você está entendendo? Deus, Ele é justiça, nós fomos feitos justiça pelo sacrifício de Jesus, porque nele fomos justificados. Então, todo dia fazemos escolhas. Algumas escolhas, sabe, são pouco importantes. Se eu vou ministrar uma palavra de 20, 30 minutos, ou se vier no meu pensamento, enfim, de que hoje vai virar uma vigília aqui, e nós vamos falando, e vai bater 10 horas, 11 horas, meia-noite, e o povo está glorificando, ninguém quer ir embora. Olha, isso é uma escolha. Mas fica tranquilo que isso não vai acontecer. Não estava marcado, o pastor depois não me chama mais. Calma. Então, presta atenção, tem escolhas que não têm muita relevância. Se eu esquecesse de colocar o relógio, nós temos um relógio e temos as pessoas que vão ficar olhando para mim assim, ó, as moças aqui na frente, né? Está quase chegando a hora, já passou da hora. Então, olha só, eu esquecer o relógio não é importante, mas tem escolhas, amado, que fazem e trazem reflexo muito forte para a vida de uma pessoa. Eu creio, sabe? E se você puder imaginar como eu estou imaginando aqui, em Viana agora, naquele complexo penitenciário, tem muitas pessoas que, se pudessem,
teriam feito escolhas diferentes. Porque a sociedade rejeita eles, mas na grande maioria, o que eles precisam é de uma nova chance, de uma oportunidade de fazerem novas e acertadas escolhas, de conhecer o amor de Deus e de ser liberto pelo derramar do sangue de Jesus. Mas eles estão agora, pelas escolhas que fizeram. Sabe, aqui, toda essa iluminação que está aqui, eles não usufruem nem de uma vela, porque existe uma disciplina e um horário onde todas as lâmpadas se apagam. Porque agora nem escolhas eles podem fazer. Se andam, leem ou ficam acordados. As escolhas foram perdidas provisoriamente. Mas eles tiveram escolhas também, e as fizeram. Então tem algumas escolhas, amado, que muitas das vezes elas atingem apenas a pessoa. Mas nós sabemos, se eu for aproveitar o mesmo exemplo de quem está lá em Viana agora, naquele complexo, talvez chorando, talvez clamando, sabe, talvez pedindo a Deus uma oportunidade, talvez, enfim, sabe, desesperado. Mas tem escolhas que transcendem a pessoa que deliberou pela escolha. Talvez lá tenha um pai que agora chora a ausência do filho, porque a saudade aperta. E talvez essa escolha que ele fez, sabe, alcance a casa dele agora. E talvez um filho pergunte: quando o papai vai voltar? Porque escolhas também fazem reflexo na família. Talvez aquele homem que no primeiro momento ainda jovem, e que circunstâncias o levaram ao álcool, do álcool ele conheceu as drogas, e das drogas ele se faz e se torna prisioneiro do pecado. Talvez esse homem, ele não perceba, mas como ele faz, de forma direta e indireta, toda uma família adoecer. Porque escolhas também transcendem a vida de quem as fez, alcançando a família, alcançando o trabalho, alcançando a sociedade. Porque as escolhas fazem com que as prateleiras das varas de família estejam o quê? Diga, abarrotado. Você entende o que é abarrotado? Porque divórcio, porque separação, isso todo dia entra processo e mais processo. Nós vivemos num país onde a família tem sido atacada, amado. E quando o pastor fez o convite para o retiro, é isso, de casais, amado, foi muito pouca mão se levantando. Eu, se eu fosse você, entendendo o que está acontecendo no nosso país, um país cujo governo não tem tido, sabe, amor à família, um governo que tem apoiado o aborto, tem apoiado, sabe, uniões homossexuais, tem feito tanto apoio àquilo que o diabo tem interesse. Se eu fosse você, eu, de alguma forma, procurava o pastor e disse: eu não levantei a mão agora, mas eu quero. Porque a família tem sido atacada profundamente. A Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o nosso código maior, que é a nossa legislação superior, a qual nós devemos, enfim, conhecer profundamente, ela vai mostrar, amado, que dessas escolhas que nós fazemos, todas elas, de alguma forma, sabe, quando fere principalmente princípios espirituais, vai gerar consequência. Vai gerar consequência. E eu estou fazendo escolha agora. E você está fazendo escolha também. Então, se você vai permanecer na igreja até o final do culto, ou vai embora antes, isso é uma escolha. Se você vai se deixar encher pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, sabe, se você vai abrir o seu coração para que o semeador possa jogar a semente da verdade e possa na terra boa, sabe, dar fruto, ou você vai sair vazio da mesma forma com que possa ter entrado, isso é uma questão de escolha, amado. Isso é tudo uma questão de escolhas. É você que está sendo aqui, sabe,
provado por Deus. Deus está falando ao teu coração, Deus está ministrando, e você precisa abrir muito os olhos espirituais. Porque muitas vezes nós não enxergamos, nós não conseguimos compreender o que está em nossa volta. Certa vez Eliseu, o profeta, dormia, e como todo homem que teme ao Senhor, como todo homem que sabe que Deus é refúgio e fortaleza, sabe, socorro bem presente, ele dormia tranquilo. E você vê que Davi também era da mesma forma. Quando você vai ali no Salmo 3, Salmo 4, Davi, quando ele faz uma referência à confiança dele em Deus, ele diz: eu deito e durmo, acordo, porque o Senhor me protege. É Ele que é a minha certeza, sabe? Porque os homens viviam em acampamento, em cabanas, então se o inimigo viesse, muitas das vezes não dava nem para você, quando você visse, já estava dominado. Mas ele deitava e dormia, na certeza de que o Senhor é o guarda de Israel, que não dorme e não descansa. Você entende isso, amado? Nós temos um Deus que não dorme e nem descansa, está o tempo todo, sabe, de sentinela, guardando a minha e a sua vida. Mas Eliseu dormia. E é interessante dizer que ele, naquele dia, pela manhã bem cedo, o moço do profeta o acorda e o catuca, e fala: profeta, levanta, que a coisa ficou feia, sabe? Tem gente de tudo quanto é lado, gente armada, carros, cavalos, homens, enfim. E eu vou dizer uma coisa para o Senhor: eu acho que eles querem você. E o profeta, você vê que ele, se tivesse nos dias de hoje, ele primeiro, não é isso, ele ia ligar o ESTV, primeira edição, que ele não estava com pressa de sair, não. Se fosse nos dias de hoje, não é isso, ele ia tomar um bom café da manhã, ele com tranquilidade, não é isso, ele ia dar um beijo na esposa, ele ia brincar ali no cabelinho da criança. Se a sogra morasse com ele, que esse é o ideal, a gente morar todo mundo junto, não é isso? Ele ia dar um abraço na sogra e dizer: sogra, fica aí quietinha, que eu vou dar uma saída, porque o menino está agitado, deixa eu ver o que está acontecendo. E quando ele chega lá fora, ele vê que realmente existia, sabe, uma manifestação de um exército inimigo que cercava aquela cidade. Mas muito mais do que um exército. E é isso que você precisa entender, amado. Por isso que fazer escolhas consciente, com base na palavra de Deus, faz toda a diferença. Mas para fazer escolhas consciente, na medida e no modelo que Deus quer para a tua vida, você precisa investir um tempo grande meditando de dia e de noite, como diz o salmista, na própria palavra. Então o profeta chega e olha aqueles homens, e o menino, como se fosse, sei lá, alguém nervoso, pulando: profeta, eu não disse, né? Parecia bem pentecostal, pulando com força. E o profeta diz: Senhor, abre os olhos do moço, para que ele entenda porque eu estou seguro. E quando o profeta ora, e Deus abre os olhos do moço, ele vê um exército de anjos que cercavam a vida do homem de Deus. Você entende isso, amado? Isso não é só para Eliseu, isso é para mim e é para você. Mas você precisa crer que por trás de um homem de Deus, de um homem de oração, de uma mulher de Deus, de uma mulher de oração, tem muito mais do que o mundo possa tentar fazer conosco. Existe verdadeiramente um exército com carruagem de fogo que me cerca e que te cerca e que peleja as minhas pelejas. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você sabe que Deus fez suas escolhas também. Quando Deus fez escolhas, Ele escolheu criar as coisas. E Ele também escolheu, sabe, não criar de qualquer maneira. Você presta atenção que Deus faz as coisas com ordem e com decência. E Ele quer isso do seu povo também. Então Ele foi fazendo as coisas dentro de uma ordem. Para ao final, sabe, aquele grande final, Ele criasse o homem. E Ele desse domínio ao homem sobre tudo aquilo que Ele havia criado.
Mas Deus, Ele vai fazendo as escolhas e Ele vai nos permitindo entender que essas escolhas nós também podemos fazer. E se você percorre a Bíblia, você vai ver que Eva, que Adão, enfim, que Abraão, que Noé antes, Abraão, enfim, Isaac, Jacó e José, todos eles fizeram escolhas. E deixa eu te dizer, a Bíblia não esconde as escolhas, sabe? Que homens que estão na galeria, lá de fé, de Hebreus 11, fizeram errada. Algumas escolhas não foram certas. Mas a Bíblia não esconde as escolhas erradas, ela as apresenta para a nossa edificação. Mas deixa eu te falar uma coisa, e se você entender o que eu estou falando, eu não sei não, mas eu tenho medo do teto dessa igreja cair, de tanto glória, de tanto aleluia, sabe, de tanta palma, de tanto pulo que a gente tem que dar de alegria, sabe? Dentre as escolhas que Deus fez, deixa eu te falar uma coisa, meu amado, uma Ele fez em especial para mim, para você e para a igreja, sabe? Está lá em João, 3,16, Ele escolheu te amar, 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 você está entendendo isso? Deus escolheu te amar, e Ele me amou também, porque esse verso diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, você está entendendo isso? Não pereça e tenha vida eterna. Deus escolheu nos amar. Isso é uma escolha de Deus. Sabe, quando Deus colocou homens no meu caminho para falar do Evangelho, tinha algumas coisas que eu não entendia, você me desculpe. Quando o cara falava assim comigo, sabe, olha, vem André para a igreja, você vai ser a noiva. Eu falei, a noiva não sou não, a noiva não, eu sou, que isso rapaz, eu não entendia isso, mas hoje eu me alegro em ser a noiva do Cordeiro, você entende isso? Eu me alegro em fazer parte da igreja de Cristo. Mas no início, é por isso que é difícil o mundo, sabe por quê? Tem coisas que só vão se discernir, é no Espírito mesmo. Você precisa, como está lá em Efésios, sabe, no capítulo 1, que você tem que orar e pedir a Deus que você tenha espírito de revelação, espírito, sabe, de sabedoria, porque a Bíblia, ela pode parecer um livro de história, porque ele tem história, mas não é um livro de história. A Bíblia pode parecer um livro de filosofia, porque ela tem filosofia, mas ele não é um livro de filosofia, sabe? A Bíblia, ela pode parecer, sabe, um livro de diversas áreas de ciências e conhecimento, mas ela não é só isso, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e ele é poder. É poder. Quando você pega a Bíblia, você está falando e está ouvindo o próprio Deus. Isso é poder, amado. É isso que você precisa entender. Deus fez escolhas e nos permitiu fazê-las. Mas posso te falar também, Jesus fez suas escolhas. Sabe? O nosso Salvador fez escolhas. Mas eu quero fazer uma colocação com a igreja e não fiquem zangados comigo, porque se mais de 10 ficarem zangados, vão falar com o pastor e talvez eu não volte mais. Então, se ficar, combine entre vocês, fiquem 8, 9, mas não chega a 10 não, né pastor? 9. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você quer ter Jesus como Salvador, permita que Ele passe a ser Senhor da sua vida, você está entendendo isso? Porque tem muita gente que só quer receber aquilo que é de bom, sabe? Quer selecionar o que papai vai dar, mas o pai, sabe, que dá o pão, é o pai que dá o ensino, não é assim que a gente aprende? Então, amado, se você tem Jesus como seu Salvador, aleluia por isso, mas começa a dar lugar para que Ele governe a sua vida, deixa Ele ser Senhor da sua vida, deixa Ele governar, porque Ele sabe o que você precisa. Mas Jesus fez escolhas, e na cruz, Ele fez uma escolha linda também, mas Ele é o próprio Deus, não seria diferente? Em meio a todo aquele sofrimento, amado, você consegue entender o sofrimento de Jesus? Eu quero levar você a entender um pouquinho desse sofrimento. Alguém aqui já cometeu um erro, que ficou com o coração apertado assim, poxa, por que eu fiz isso? E você quando vai conversar com Deus, sabe, para você não chorar, você tem que ser muito homem, senão tu chora mesmo. Mas muito homem lá fora, porque na presença do Senhor, sabe, você chora. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você comete algo errado, eu vou dar um exemplo para ficar claro assim. Imagina que alguém saia com o carro, sabe, alguém que saiu
da igreja agora há pouco, assim, de uma igreja lá em Cariacica. E ele saiu, sabe, tão feliz, e sem que ele quisesse. Ele se envolve num acidente de trânsito e há uma vítima fatal. Você acha que para isso, o coração dele está feliz? Você acha que isso vai ser uma dor para a vida dele? Você acha que isso pode trazer até problemas emocionais? Talvez ele precise de um acompanhamento psicológico. Vamos tirar disso um pouco, então, e vamos acrescentar um pouco mais. E se a pessoa que morreu fosse alguém muito próximo dele, sabe, do tipo a própria esposa, amada dele, sabe, algo, sabe, carne da carne, osso do osso, sabe, alguém assim, que você ama demais, igual a que eu tenho ali sentadinha, quietinha, sabe, alguém que você ama muito, sabe, um filho, alguém que você tanto esperou, sabe essa dor da perda, sabe a dor de você se culpar. Agora você imagine isso, amado, porque Jesus, quando veio, ele veio e levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou, sabe, todas as nossas iniquidades, amado. Você entende quanto ele sofreu? Você consegue entender que aquilo que o Império Romano fez, colocando numa cruz o corpo físico dele, não representou em nada a dor que estava na alma daquele homem? Daquele que era homem, mas que era 100% Deus também. Você está entendendo isso? Mas mesmo assim, ele escolheu nos amar. Porque em meio a todo o sofrimento ele olha, eu creio que ele olhava para Deus, e creio que ele olhava para o trono de Deus, o trono de glória, porque Isaías viu como Jesus não vai ver, não é isso? E aí, presta atenção, se Isaías olhou e viu o Senhor num alto e sublime trono, você imagina o próprio Deus, o Filho unigênito, e Jesus olha e diz assim: Senhor, olha a escolha que ele faz, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você está entendendo isso? Ele já se coloca como teu e meu intercessor. Ele escolheu interceder por você. Mas deixa eu te falar, no ministério de Jesus, sabe? E todo pai é assim, e todo aquele que quer que a pessoa amada cresça, sabe, que não fica tolhindo, que não fica, sabe, sufocando. Toda pessoa que quer que cresça, ele vai ensinar o caminho, ele vai caminhar até algum trecho junto. A própria palavra diz isso, ensina o menino. Olha só, não está falando, eu vou usar assim uma expressão que às vezes é minha, mas não precisa sair falando assim não e nem dizer que eu ensinei não, tá? Assim, ninguém fala ensino burro velho não, entende isso? É claro que você não vai desistir do burro velho não, porque na cruz até um ladrão, enfim, recebeu salvação quando aceitou Jesus. Mas eu quero dizer o seguinte, a Bíblia fala assim, ensina o menino, não é isso? Caminha com ele. E Jesus fez isso. Conforme ele caminhava, ele ensinando, porque ele sabia que o tempo e o ministério dele, aí tinha já um tempo certo, e ele precisava com que aqueles chamados discípulos naquele período, enfim, pudesse ter maturidade para a caminhada, mas ele sabia que mais do que o conhecimento que ele transmitia, eles precisavam da unção, do poder do Espírito Santo, e aconteceu isso no Pentecostes. Mas presta atenção, amado, Jesus, quando caminhou, ele fez uma escolha. E ele escolheu confrontar, sabe? Tem gente que não gosta disso. De você falar assim, ó, tu está errado nisso. Você deveria ter feito aquilo. Mas Jesus, ele resolve confrontar para que você aprenda, para que nós venhamos a crescer, para que o conhecimento espiritual transcenda em nós. Em Mateus 16, 24, a palavra do Senhor diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E mais adiante, em 2 Coríntios 9, 6, a palavra do Senhor diz, através do próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, e digo isto, o que o semeia pouco, pouco também ceifará, ou colherá. Mas também, o que semeia em abundância, também colherá. Agora, preste atenção, nesses dois textos, o que nós aprendemos? Que Jesus escolheu, sabe,
ele escolheu confrontar o homem para que o homem pudesse aprender a fazer a sua escolha. Qual foi a primeira escolha? Quando diz, se você quiser, renuncia. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que Jesus Cristo quis que você, amado de Deus, escolha quem seguir. Você já pensou nisso? A quem você tem seguido verdadeiramente? Você é apenas alguém que vem na igreja? Você é alguém que vem no culto de campanha porque você quer alguma coisa de Deus? É porque você está buscando intimidade com Deus. Porque quando ele diz, quem quiser vir após mim, ele está dizendo, olha só, você escolhe quem seguir. Você pode vir após mim ou escolher o mundo. E quando ele diz, semeia, ele está dizendo, você escolhe o que você vai semear. Mas ele também deixa claro, do que semear, você vai colher. Jesus nos ensina isso. Mas deixa eu falar para você, Deus fez escolhas, Jesus fez escolhas, mas Lúcifer também fez escolhas. Aquilo que pela tradução seria anjo de luz, ele resolve, ele assenta no coração dele, ele aspira a ser, enfim, mais que Deus. Ele quer a altura do Deus e, se puder, acima de Deus. E o Velho Testamento, enfim, tanto em Isaías como em Ezequiel, mostra claramente que aquele caráter torcido e retorcido pelo pecado, aquilo que Lúcifer permitiu chegar até o coração, transforma aquilo que seria anjo de luz em Satanás, que significa inimigo ou adversário. Sabe o que significa isso? Que a escolha que ele fez gerou consequência. Toda escolha tem consequência. Toda escolha, sabe? Toda escolha tem consequência. Mas a Bíblia, ela está repleta de escolhas. Até claro, pastor? 10 e quanto que o senhor falou? Brincadeira. Aqui, calma. 10 e 15, 10 e meio. Não, brinquedo. Não pode mentir, não. Isso não é coisa boa, não. Já sei a hora, fica tranquilo, então. Então, verdadeiramente, amado, você vai vendo que personagens citados na Bíblia fizeram escolhas. Algumas escolhas não foram acertadas, outras acertadas. Então, você percebe que quando Adão dá ouvido à mulher e eles fazem a escolha errada, o que acontece? Nós aprendemos que o salário do pecado é a morte. A morte passa a fazer parte da vida do homem. As escolhas, elas vão acontecendo. Mas sabe, eu acho que eu vou me deter só um pouquinho em Caim. Porque Caim também fez suas escolhas. E eu queria te mostrar como é que Deus age, Deus fala ao nosso coração. Talvez você tenha escolhas para fazer, talvez você entrou aqui, sabe, com o coração precisando fazer uma escolha, mas deixa eu falar uma coisa para você. A escolha mais sublime que um homem faz é quando ele escolhe Jesus como único e suficiente Salvador. Sabe, se você ainda não fez essa escolha, o que eu peço a você é que permita o Espírito Santo falar e não saia daqui sem que essa escolha seja feita hoje. Porque, amado, se pode fazer a diferença entre o que você vai ou não vai viver na eternidade. Isso pode fazer a diferença, sabe, naquilo que você vai ter de experiência na tua eternidade, naquilo que Deus reserva. Mas Caim, eu acho interessante o texto, porque ele tem a oportunidade de fazer a reflexão. Sabe, amado, quando eu falei no presídio, eu quis dizer que, lamentavelmente, as escolhas erradas os levaram para lá. Mas talvez uma reflexão maior os levasse a tomar atitudes diferentes. Olha o que acontece com Caim, capítulo 4 e alguns versos de Gênesis que eu pensei, diz assim: por que te iraste? É Deus falando com ele. Amado, o que Deus falou com Caim, Deus pode estar falando com você no teu problema. Sabe? Por que está desistindo da tua família? Por que você está desistindo disso? Ei, por que você acha que a tua enfermidade não tem cura? Por que você acha que eu não te aceito? Sabe? Por que você tem ido e vindo, entrado em minha casa e você ainda não tomou uma atitude, enfim, de ter um compromisso comigo? Talvez Deus esteja falando com você com muita força essa noite. Mas é você e Deus. Aqui, Deus fala com Caim assim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação também para ti? Olha quanta oportunidade, Deus falando com ele. Mas ele diz:
Se não fizeres bem o pecado, tu sabe que jaz à porta. Mas com tudo isso que Deus falou, ele fez a escolha, levantou-se e mata o seu próprio irmão. E grandes consequências recaem sobre a vida dele. Mas logo adiante nós temos um personagem chamado Noé. Até minha filha olhou, falou Noé porque ela já conhece. Então fica fácil esse. Noé, Deus faz uma escolha. Agora eu não aguento mais esse povo lá de baixo. Nossa, mas que gente perversa. Nossa, como eles respiram maldade. Eu vou destruir tudo. Mas quando ele olha um pouquinho melhor, sabe, quando ele deu aquela olhada, ele enxergou, sabe, Noé. E ele viu atributos, ele enxergou o coração daquele homem, e ele fala para aquele homem, sabe, que ele deveria, enfim, seguir algumas instruções para a construção de uma arca. E você sabe, Noé escolheu obedecer exatamente o que Deus havia falado para ele. Sabe aquela história que Abraão fez, enfim, junto com a sua esposa? Vamos dar um jeitinho para Deus, que nós estamos ficando velhos, mas a escrava está novinha ainda, sabe? Ainda realmente é fácil, fica mais fácil com a escrava, né? E por misericórdia eu consigo alguma coisa. E vem problema para a vida dele, tu sabe disso. Noé podia ter pensado assim também. Noé podia fazer assim, quer saber do negócio? Deus está pedindo para trazer tanto animal desse, tanto daquele, do que fosse limpo e do que fosse impuro, não é isso? Ele, não, mas quer saber do negócio? Vai que a chuva se estende um pouco e começa a morrer animal porque falta alimento, e eles começam a brigar aqui dentro, vai dar um furdúncio, eu vou botar um pouco mais, que se morrer, eu garanto, sabe, que vai continuar tendo aquela espécie. Quer saber do negócio? Deus não me falou isso. Mas vou fazer uns puxadinhos aqui dentro da arca, que eu vou alugar para umas pessoas, os mais chegados meu. Eles não aceitaram, mas eu vou botar aqui, né? Depois eu falo com Deus que eu botei eles ali dentro. Enfim, amado, não tenta dar jeitinho naquilo que Deus está falando para você, não. Você só tem que fazer uma coisa, fica na posição de papai. Se papai mandar andar, tu anda. Se ele mandar tu voltar, tu volta. Porque o que está faltando para o povo de Deus hoje, sabe o que é isso? É viver na obediência. O povo de Deus não tem vivido na obediência e nem tem seguido verdadeiramente o que Deus quer para a sua vida. O povo quer casar, casa e não consulta a Deus. O povo quer abrir um negócio, abre e não consulta a Deus. O povo acha que tem um chamado e vai, e depois vê que não tem. Amado, começa a buscar em oração o que Deus tem para a sua vida, sabe? Tem gente que vai de campanha em campanha, não é isso? Aí eu estou sabendo que tem uma boa lá, eu vou na quinta. Aí, não, mas sexta é na igreja Vida, vou na Vida. Mas sábado tem uma pastora, sabe, que é do reteté bom de fogo, eu vou também. Amado, você não precisa, porque em Deuteronômio 28 a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, se você ouvir a palavra, ouvir os mandamentos, ouvir os estatutos, mas olha só, e obedecer, o que ele diz? As bênçãos vêm sobre você, elas vão correr atrás de você. Amado, fica na posição, fica aqui na igreja, na obediência à liderança, sabe? Ouve a palavra do anjo da igreja, do pastor que Deus colocou aqui, começa a viver uma obediência, começa a compreender a palavra de Deus, e você começa a entender que você é o que a Bíblia diz que você é, e que você tem o que ela diz que você tem, e que tu pode o que ela diz que você pode, e se você ficar na posição, aquilo que você mais quer, Deus pode e vai fazer por você. Mas o povo não quer obedecer, o povo quer fazer aleluia, palma para Jesus, palma, palma mesmo. Mas o povo não tem obedecido, vamos ser honestos. Quantas coisas você fez no último ano? E quantas dessas coisas você consultou a Deus? Quantas vezes você pediu direção? Quantas vezes você tem se ajoelhado? Amado, eu estou falando isso porque eu quero, em primeiro lugar, ouvir. Porque nós, como igreja, precisamos viver debaixo da direção de Deus. Isso é uma escolha que você precisa começar a fazer. Porque Noé não ampliou a vontade de Deus. Ele, diz a palavra, aqui diz, assim o fez. Quer dizer, ele obedeceu exatamente como Deus havia determinado. E Deus faz um concerto com ele. E Deus, enfim, faz uma aliança com Noé. Sabe, nós temos uma aliança com Deus, você sabe disso?
Nós temos uma aliança de sangue com Deus, porque quando Jesus morre, oh Deus maravilhoso, aquela é a aliança de vida que nós temos, de salvação. Sabe, o mundo muitas das vezes fala assim: ah, mas tu é pecador. Diga, eu não sou pecador. Porque o pecador é aquele que tem predisposição para viver no pecado e do pecado. O crente, aquele que entregou sua vida a Jesus, ele pode eventualmente até cometer um pecado, mas ele não é pecador, porque nós somos justificados, porque todo o nosso pecado, todas as nossas dívidas foram pagas e a preço de sangue, e sangue puro que vem do próprio Filho de Deus. Então, amado, e se você pecar, diz a palavra do Senhor, nós temos um advogado fiel, que você pode buscar em arrependimento. Mas as pessoas querem carregar o mundo nas costas, indo, sabe, ó vida, ó azar. Amado, nós temos autoridade e temos poder que veio de Deus para as nossas vidas. Está lá em Lucas 10:19, eis que vos dei, já está dado poder para pisar em serpentes e escorpiões. Nós já precisamos tomar posse e andar nessa terra, está entendendo? Como verdadeiramente filhos de Deus. Você precisa de autoridade. E Noé, ele foi fazendo exatamente como Deus mandou. Noé fez exatamente como Deus mandou. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus conta em uma parábola, que você não precisa abrir. Em João 15, ele fala da parábola da videira. Todo mundo conhece a parábola da videira? Hein? A grande maioria não conhece, ou está com preguiça de levantar a mão, agora fiquei na dúvida. A parábola da videira, ela diz, papai é o agricultor. Jesus, ele diz, eu sou a videira, e vós sois os ramos. E ele vai discorrendo sobre essa figura de linguagem, e nós sabemos muito bem que a árvore, ela tem raízes, e pela raiz ela vai extrair o alimento, a seiva, e aquilo vai trazer vida. Diga vida para toda a árvore. Você está entendendo? E nós temos em nós a vida de Deus, porque 1 João 4,4 diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sabe por quê? A vida de Deus habita em nós. Está aqui, ó, é o Espírito Santo. Então, amado, nós que somos os ramos, o que nós precisamos fazer? Estarmos grudados na videira, que é Jesus. E ele diz lá, você escolhe. Se você ficar, olha só, nós vamos podar, nós vamos te cuidar. Podar dói um pouco, sabe? Mas olha só, fica tranquilo. É para que você se sinta mais forte. É para que você dê mais frutos, sabe? Para que você cresça. Mas se você não quiser, você cai, seca e você morre. Isso é uma escolha. Jesus deu escolhas para a gente. Mas eu quero falar sobre 4 escolhas, já assim aproveitando o tempo que nós temos. 9h15 que o senhor falou, se passar 5 fica com raiva. Não, então eu calculei 10 minutos, a minha mulher já fez assim, do tipo assim, ele vai estender, mas não vou não. Só para ela aprender que eu vou cumprir minha palavra. Entende? Ela fez assim, sabe como a esposa da gente faz, né? Eu acho que nós vamos nesse encontro de casais, entende? E aí o que acontece? E ela fica chateada que eu falo com ela o tempo todo quando eu estou pregando, né? Porque, na verdade, eu não gosto de bebida e faço palestra contra drogas. Mas eu falo para ela, ela não gosta não. Eu me sinto um dono de vinícola, sabe? Assim, quanto mais o tempo passa, mais ela fica bonita. Olha como ela está lá. Mas ela não gosta, sabe, pastor? Ela não gosta que eu fale isso não. Mas olha como é que o vinho está bonito. Mas, bom, vamos pular um pouco isso e vamos seguindo para fechar. Existem escolhas e existem consequências. E eu quero falar sobre 4 tipos de pessoas que tiveram a oportunidade de fazer suas escolhas, e as escolhas geraram consequência. E eu quero que você me acompanhe, porque nós estamos indo para o final, para que venhamos a entender o que Deus tem para as nossas vidas. Tem gente que tem tudo para dar certo, e dá certo. Eu não sei se esse é o seu caso, você é que vai analisar qual é o seu caso hoje. Tem gente que tem tudo para dar certo, e vai dar
certo. Eu vou dar um exemplo. É Jó. Jó tinha tudo para dar certo, não é assim? Você começa lendo o livro de Jó e você vê ali tudo legalzinho. O cara tinha uma boa família, o cara tinha uma boa relação com Deus, o cara adorava a Deus, o cara tinha, enfim, saúde, tinha dinheiro, tinha condições, tinha tudo, não tinha tudo para dar certo? Mas, entenda isso, aquilo que tem tudo para dar certo, vai dar certo. E por mais que o diabo tentasse e tentou destruir a vida dele, sabe, ele foi fiel. E o segredo para aquele que tem tudo para dar certo, vendo dar certo, é obediência e fidelidade. E foi assim que aconteceu. Você vê que Jó diz, eu sei em quem tenho crido. Não é assim? E ele chega ao final com uma maturidade que ele diz assim, olha, antes eu via falar de Deus, agora vejo o agir de Deus, eu vejo Deus. Você entende isso? Então Jó, ele tinha tudo para dar certo e deu certo. Agora tem gente que tem tudo para dar certo e dá errado. Mas por quê? Faz concessões. Ele começa a fazer coisas que não deveria fazer. Você quer ver um exemplo? Sansão. Sansão tinha tudo para dar certo, não é verdade? Mas ele olha para aquela menina lá e fala assim, nossa, eu sei que eu não podia, mas será que só umazinha? Não deve dar, é só uma concessãozinha, né? Mas ele abre uma segunda depois e ele, enfim. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Se você já tem uma posição tomada em servir ao Senhor, não abra concessão nenhuma. E se você ainda não aceitou a Jesus, entregue a sua vida hoje ao Senhor e comece a respirar um novo tempo. O tempo de cantar chega na tua vida, o tempo de prosperidade, sabe? Porque Deus faz algo, sabe? Eu digo que algo não, Ele faz tudo se faz novo na nossa vida, porque nós já experimentamos isso. Mas tem gente que tinha tudo para dar errado e dar certo. Da mesma forma com que aquele que tinha tudo para dar certo dá errado, sabe? Porque ele foi desobediente, porque ele botou o olho onde não devia. E nós sabemos que a Bíblia fala da concupiscência dos olhos, né? Ele olha aquela mulher, acabou. Se deixou levar. Quantos casamentos, hein? Têm sido assim, destruídos? Quantos jovens olharam alguma coisa, desejaram, não podiam ter, e ouviram a voz do colega de rua, e se envolveram em algo errado, e se deram mal, e foram presos. Quantos? Mas tem gente que tem tudo para dar errado e deu certo. Sabe quem? José do Egito. Você imagina? Sou caçula, era para ser querido, paparicado. Hein? Os irmãos começam a ter ciúme, planejam me matar, me jogam na cova, ou me vende como escravo. A mulher do meu patrão começa a me olhar esquisito. Eu lá tenho culpa, diz José, de ter sido feito bonitinho. E todo mundo de olho em José. Ele vai preso. Imagina, passa 1 ano, 10 anos, amado, e você está ali e não houve uma resposta, mas José foi fiel. E de escravo, e de preso, ele é feito governador. E Deus tem isso para você, amado. José não foi o único que Deus levantou e exaltou, não. A sua vida pode ser exaltada. Entenda isso. Mas tem gente que tem tudo para dar errado. E vai dar errado mesmo. Sabe por quê? É fome com a vontade de comer. É só você lembrar do rei Acabe, filho de Onre. O pai era mau. E ele saiu pior que o pai. Se não bastasse, ele se junta com Jezabel, uma mulher, que você tem que olhar todo dia. Se você tem filho, eu não quero uma nora dessa nunca na minha vida. A mulher era ruim. E é claro que eles não podiam ter um final bom. Eles tinham tudo, amado. Mas eu quero fazer um convite para você fazer uma escolha hoje. Sabe, nesses 5 minutos que me faltam, eu quero que você faça uma escolha. Eu quero que você possa usar aquilo que Deus te deu capacidade de fazer escolhas e usar da tua imaginação. Eu quero que você faça isso, amado, porque vai fazer a diferença na sua vida.
Vai fazer a diferença como fez na minha vida e como tem feito na vida de todo aquele que entende o sacrifício, o amor, sabe? Aquilo que alcançamos na cruz. Porque cruz é sinal de vitória, amado. Cruz é sinal de liberdade. Cruz é sinal, sabe, de remissão de pecado. Cruz é sinal de justificação. Cruz é sinal, sabe, de vida eterna na presença de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você consegue me acompanhar? Vamos imaginar. Aí você que está nessa galeria aí, peço desculpa, você tenta imaginar de outra forma, mas dá no mesmo, tá bom? Então preste atenção, imagine então, não vou falar aqui, tá? Imagine que você tenha, não é isso? Óbvio, o seu lado direito e o seu lado esquerdo. E você coloca no teu coração que do lado direito você está imaginando um trono. Você consegue enxergar um trono? Faça uma imaginação, um trono lindo, sabe? Um trono de glória, um trono de poder, um trono, sabe, onde quem deveria estar ali assentado é o Rei da Glória. Um trono lindo, um trono, sabe, que você começa a ver as pedras preciosas, sabe, e toda aquela beleza. E o trono está aqui, do meu lado direito. Mas você também, você vai ver que do lado esquerdo, nós temos uma cruz. Você está me entendendo? Direito, diga trono. Esquerdo, diga cruz. A escolha quem vai fazer é você. Eu fiz a minha. Porque se você escolhe o trono, e você se assenta no trono, você está dizendo assim, olha só, a vida é minha, eu reino, eu governo, eu faço o que quero. Mas se você escolhe a cruz, e você lembra o que Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você está colocando Jesus no trono da sua vida. Você está entendendo isso? Sabe, Jesus quer estar no trono da sua vida hoje. Você sabe por que Jesus quer estar no trono da sua vida? Porque a partir do momento que ele se assenta no trono da sua vida, ele passa a governar, e o diabo não tem mais poder. Aquela enfermidade que não é vontade de Deus para a sua vida, porque a palavra de Deus diz em Isaías 53, de 4 a 8, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Aquela enfermidade vai sair. Porque Deus não te fez para ser derrotado. Deus não te fez para você sofrer. Deus não nos fez. Você entende isso? Mas você precisa entregar o trono da sua vida para que Jesus Cristo de Nazaré passe a governar. Eu quero pedir ao pastor para me ajudar aqui num negócio rapidinho. Eu ainda não aprendi o seu nome, como é mesmo? Fabiano? Ah, então é fácil. Tenho alguns amigos. O senhor me ajuda aqui um instantinho, pastor? Presta atenção. Presta atenção. Isso, qual é o nome disso? Copo. Isso é um copo. Não é um copo. Mas e agora? Isso é o quê? Hein? Você pode até dizer, é um copo amassado. Mas é assim, sabe, pastor? Que muitas vezes nós caminhamos por esse mundo todo amassado, porque é o peso do pecado. Ele destrói a nossa vida. Você está entendendo isso? Você sabe o que o mundo tenta fazer? Você sabe o que o diabo tenta colocar na tua cabeça? Ele diz o seguinte, olha só, se você der um jeitinho, ninguém vai perceber. Tenta dar um jeitinho, sabe? Porque você vai caminhar por aí e ninguém vai notar. Porque o homem, ele tem ouvido do diabo que quando você peca, é melhor você esconder, é melhor você não mostrar, sabe? A tua verdadeira situação. E você não chega na presença do Senhor e não se apresenta como você está. Porque você não quer se submeter. Mas você está assim, amassado, sabe, doído.
Você não tem a mesma utilidade que Deus te criou. Se a gente tentar colocar água aqui, vai ficar? Ele vai sair pelas rachaduras. É assim que tem acontecido, sabe, amado? Nós chegamos na igreja, sabe, Deus derrama o Espírito Santo, porque o semeador está aqui, ele começa a jogar semente, a semente vai caindo no coração, mas a parábola do semeador diz o quê? Tem coração que tem rocha, não tem profundidade, não vinga a semente. Tem semente que você não dá atenção, e o diabo vem como uma ave de rapina e pega. E você está assim, amassado, cheio de pecado. Você está entendendo isso, amado? Mas você acha que é assim que Deus quer você? Você acha que é assim que Deus, que é Pai, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna? Você acha que é assim que Deus quer que você fique? E você acha que puxando um pouquinho aqui, você acha que isso te leva para onde? Você já parou para pensar que talvez você tenha entrado assim, amassado, cheio de pecado? Talvez você não esteja entendendo, mas você não vai entender se você não deixar o Espírito Santo ministrar no teu coração. Porque Deus não te fez para você ficar assim. Sabe? O que Deus quer de você, verdadeiramente, é que você esteja assim. Você está entendendo? Mas você consegue enxergar? Não sei se você consegue enxergar essa água do filtro. Então posso tomar um golinho, né? Então deixa eu tomar um golinho. Percebe que tem água? Quem está mais próximo enxerga que ele não está cheio. Mas também Deus não te quer assim, pela metade. Você sabe como Deus quer você? Você quer ver? Deus quer te ver assim. Eu não vou dar trabalho para os diáconos, não. Deus quer com que o seu espírito te encha todos os dias. E Ele está fazendo isso aqui. Ele está fazendo isso. Sabe por quê? Ele quer que você, olha, eu só vou deixar um pouquinho. Ele quer que você transborde. Aos diáconos eu guardo. Eu vou limpar. Você está entendendo isso? Deus não te quer pela metade. Deus te quer transbordando. Deus te quer nova criatura, amado. Deus te quer assim, transbordante. Porque quando você transborda, você agora compreende os mistérios de Deus. Porque Deus não quer apenas te dar uma bênção. Ele quer fazer de você um abençoador. Sabe? Eu vou fazer apenas uma pergunta. Quantos querem escolher nesta noite ter Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aqueles que ainda não fizeram essa escolha. É você com Deus, amado. Eu digo uma coisa: Deus, Ele não vai simplesmente, sabe, quando você sinaliza, Ele começa a transformar a sua vida. Aquela roupa suja que representa o pecado que você traz, Ele tira e coloca a túnica nova. Sabe, você estava descalço, assim como o filho pródigo, que chegou descalço na presença do Pai, e Ele te dá novamente honra. Ele te veste e Ele te calça. Mas quando você chega, sabe, totalmente desonrado, Ele te lança um anel de autoridade. E Ele quer fazer isso com pessoas aqui dentro hoje. E é você que vai dizer sim para Jesus. E se você quiser, é só você levantar a mão e dizer: eu quero. É uma escolha, pessoal amado. É uma oportunidade que você é que precisa tomar essa decisão. Sabe, muitas das vezes eu me lembro como foi comigo. Eu precisei de alguém que me ajudasse. E se você tem um crente do lado que pode, ele até te segura o braço junto, ele te levanta.
Mas é você que tem que decidir isso. Porque eu vou orar pela igreja, para que você tenha entendido isso, porque o tempo já passou, e muito até. Então, fica você com isso. Jesus tem estado no trono ou na cruz? Porque quando você escolhe o trono, é que você está colocando ele morto para você naquela cruz. Só que Jesus já ressuscitou, se não falaram isso para você. Ele está assentado à direita do Pai, e ele está nas regiões celestiais, sabe, para interceder por mim e por você. Por isso, eu quero orar pela igreja. Eu quero pedir a Deus que fale ao coração de cada um do que aqui estão, de cada pessoa que entrou aqui, que o Espírito Santo possa estar falando, porque eu creio, sabe, que tem pessoas que estão relutando em aceitar, em tomar uma decisão, mas olha o que Deus disse através do texto lido: eis que ponho em vida ou morte, bênção ou maldição, e ele diz: escolhe, pois, a vida, e Jesus é vida. Por isso, amado, se você entendeu, escolha a vida hoje. Não saia daqui da mesma forma, sabe? Não saia assim, não. Aceite Jesus, porque Ele é Senhor, mas também é Salvador. Senhor nosso Deus, ô Papai, olha o teu povo, Senhor, para que o teu povo possa te ver, Senhor, com essa dupla face, como Senhor e Salvador, aquele que salva, aquele liberta, aquele que honra, aquele que nos troca as vestes, aquele que nos coloca, Senhor, sandálias, aquele que nos tira da escravidão, aquele, Senhor, que nos dá autoridade, aquele que coloca o anel. Mas, Senhor, ô Papai, que os que estão aqui enxerguem Jesus também como Salvador, sabe, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas como Senhor, eu preciso aprender a obedecer, Papai. A Tua palavra, eu preciso conhecer e meditar de dia e de noite. Ô Senhor, me leva a entender mais e mais. Eu não quero continuar correndo atrás de Ti. Eu quero continuar, sabe, andando com o Senhor. Porque tem muitos que andam atrás do Senhor, mas nós queremos como igreja andar com o Senhor. Sabe, é uma posição diferente, porque nós podemos contemplar a Tua face, nós podemos tocar, enfim, nas Tuas vestes, nós podemos, Senhor, quando ficar difícil, dar as mãos ao Senhor, e o Senhor pode me carregar também. Ô Senhor, fala com a Tua igreja. Deus, escuta o coração do que chora, escuta, Senhor, o coração que tem dúvida. Escuta, Senhor, o coração, sabe, daquele que tem vindo aqui na Tua casa, Senhor, buscando uma cura, buscando um milagre, buscando, Senhor, a restauração da sua família. Escuta, Deus, porque nós precisamos do Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor. Por isso, Deus, eu renovo a minha entrega a Ti. Sabe, você pode fazer isso também. Você pode dizer comigo: Senhor, eu entrego a minha vida numa renovação, porque o Senhor está sendo recolocado com mais altivez, com mais brilho, com mais autoridade, com mais poder no trono da minha vida. E eu entrego tudo que tenho, Senhor, para que Tu governes do jeito que o Senhor achar que deve. Eis-me aqui, Senhor. Usa a mim, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a Tua igreja que nos acolhe. E a Tua palavra diz: aonde nos acolher, que devemos abençoar. E é no nome de Jesus que eu abençoo cada família aqui representada, cada vida, Senhor. Eu abençoo no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé.
Não é possível a gente ouvir uma palavra dessa e sair do mesmo jeito. Não é possível a gente voltar para a nossa casa, o nosso lar, a nossa família da mesma forma. Eu creio que Deus falou ao seu coração. Eu creio que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. E esta noite é uma noite de escolha. Você não pode sair daqui sem fazer uma escolha. E me vem à mente aquele texto, quando Jesus está diante de Pilatos e ele olha e vê que não tem nenhum mal, nada que justifica ele ir para aquela cruz. E ele faz uma grande pergunta e a pergunta foi: o que faremos com esse Jesus chamado Cristo? E a resposta do povo foi: crucifica-o. Então Pilatos, com um ato de lavar as mãos, ele fala: eu lavo as minhas mãos. E aquele povo faz a pior oração da história, a pior oração que você pode fazer. E eles respondem da seguinte forma: caia sobre nós esta maldição e sobre a nossa casa. Hoje nós temos a oportunidade de responder esta palavra: o que faremos com Jesus chamado Cristo? E a resposta tem que ser bem clara: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Tu és Deus, Senhor, Tu és Deus. E eu quero desafiar a você, a equipe vai estar louvando, enquanto eles louvam, desafiar a você sair do seu lugar. Eu quero, Senhor, nesta noite tomar essa decisão de receber como Senhor e Salvador. E eu desafio você a sair do seu lugar. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você se desviou, este é o momento de tomar uma decisão, uma escolha, de vir aos caminhos, voltar aos pés do Senhor Jesus e louvá-lo com toda a sua força e todo o seu entendimento. Vamos cantar, vamos louvar. Saia do seu lugar, pede a pessoa que está aí ao seu lado: vamos comigo. Pergunta a pessoa que está aí ao seu lado: você quer ir lá? Eu vou com você. Mas tome uma decisão nesta noite, não saia daqui sem tomar uma decisão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu sei que o Espírito Santo está falando contigo. Aleluia, glória a Deus. Do Senhor, não chore se o mundo ainda não mudou. Aleluia. Bastante É com Deus você, quem é o próximo? Saia do seu lugar. Saia do seu lugar, vem à frente. Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer fazer uma nova criatura. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te Eu sei que Deus está falando ao seu coração. Eu sei que ainda tem mais gente que quer tomar uma decisão, quer fazer uma escolha nesta noite de andar com Cristo, de fazer Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Sai do seu lugar, essa é a oportunidade. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Se você se afastou, se você se esfriou, está distante, é o momento de voltar à presença do Senhor. Vem aqui à presença do Senhor. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em. Aleluia. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Tua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais caro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar com a Oséias e com a Priscila, Cristiane. Todos os dois vieram aqui na frente abrindo o coração e falando: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu
Eu sei que ainda há pessoas ainda que estão com o coração sedento para tomar uma decisão. Mas nós vamos orar com os dois. Repetem comigo a oração bem alto. Nessa decisão, nessa escolha que vocês fizeram. Para que o céu escute. E o inferno também escute. Porque a partir de hoje vocês são novas criaturas. Vocês nasceram de novo. Vocês são filhos de Deus. Repete comigo bem alto a oração. Senhor Jesus, nesta noite eu entendi a Tua palavra. E eu estou abrindo o meu coração. E te convidando para ser o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu reconheço que sou pecador e que careço da Tua misericórdia. Eu reconheço o Teu sacrifício naquela cruz. Por amor a mim, o Senhor morreu. Era eu que deveria estar lá, mas por amor a mim, o Senhor morreu no meu lugar. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Te louvamos nesta noite, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia. Pai, louvamos por esta vida. Há uma grande festa no céu, meu Deus. A Tua palavra diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Meu Deus, assim como o pai do filho pródigo, o Senhor está aqui abraçando esses dois, colocando roupa nova, anel novo, e dizendo: faça festa, porque o meu filho que estava perdido voltou. Deus, escreve o nome deles no livro da vida. Pai, que esta semente que foi semeada neste coração, ó Deus, possa frutificar, gerar frutos a 100 por 1, meu Deus. Nós os abençoamos, profetizamos, Pai, a vitória do Senhor na vida deles, na casa e na família, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha para frente agora para a igreja, vocês dois. Olha a família que vocês receberam. Sejam bem-vindos.